Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo da trigonometria. Vamos falar sobre inequações trigonométricas. O exercício que vamos resolver agora está no nosso material, na página 4.21, é o número 32, que diz o seguinte: resolva as seguintes inequações trigonométricas no intervalo de 0 a 2π. Na letra A, seno de x maior ou igual a raiz de 3 sobre 2. Olha, se fosse uma igualdade, você teria x igual a 60 graus, é o arco que tem seno igual a raiz de 3 sobre 2 no primeiro quadrante, ou x igual a 120 graus, que é o correspondente do 60 no segundo quadrante, é o seu suplemento. Acontece que aqui é maior ou igual, então os valores do seno têm que ser desse valor para cima, maior ou igual. Então os valores do seno deverão cair nessa faixa que nós estamos aqui marcando na cor preta. Para que o seno caia nessa faixa preta, os arcos deverão cair nessa faixa vermelha. Qualquer arco nessa faixa vermelha terá o seu seno nessa faixa preta. Vamos ver um exemplo. Se você tiver um arco aqui um pouquinho maior do que 60 graus, o seno dele você tem que projetar no eixo em pé, no eixo do seno. Então, quando você projeta, você vai cair nesse ponto, o seno é esse valor aqui, portanto, maior do que a raiz de 3 sobre 2. A mesma coisa acontece do lado de cá. Se você tivesse aqui um arco nessa faixa, o seu seno você vai projetar no eixo em pé, seria esse valor aqui, portanto, maior do que a raiz de 3 sobre 2. Então, para que o seno de x seja maior ou igual a raiz de 3 sobre 2, os seus arcos x deverão estar no intervalo de 60 a 120 graus. Vamos escrever. Então, os valores de x seria de 60 a 120 graus nesse intervalo. Lembrar que aqui é intervalo fechado, uma vez que o seno pode ser igual a raiz de 3 sobre 2, e em radianos seria de π sobre 3 a 2π sobre 3 radianos. Na letra B, cosseno de x maior do que a raiz de 3 sobre 2. Então, eu marco no eixo dos cossenos, no eixo horizontal, o valor raiz de 3 sobre 2. Se fosse uma igualdade, eu teria x igual a 30 graus, ou em radianos π sobre 6, ou o correspondente do 30 graus no quarto quadrante, que é o seu replemento, o que falta para 360 graus, 330 graus, em radianos 11π sobre 6. Mas não é igual, é maior do que a raiz de 3 sobre 2. Então, os valores do cosseno têm que cair nessa faixa aqui. E aqui no raiz de 3 sobre 2 é intervalo aberto, porque não pode ser igual, tem que ser maior do que a raiz de 3 sobre 2. Diferente da letra A que nós fizemos, aqui tinha um igual, então aqui foi intervalo fechado. Agora aqui é intervalo aberto. Então, os valores do cosseno têm que cair nessa faixa preta. Significa que os meus arcos deverão cair nessa faixa vermelha. E nessa faixa vermelha, os arcos variam de 0 até 30 graus e depois de 330 a 360 graus. Vamos escrever. Então, de 0 até 30 graus, sendo que no 0 é fechado, né? O intervalo é fechado no 0. No 30 graus é intervalo aberto, porque o seno não pode ser igual a raiz de 3 sobre 2, tem que ser maior. Então, no 30 graus é aberto. No 330 também é aberto. E no 360 é aberto porque ele falou no início do exercício, no enunciado, né? Que em 360 era aberto. Em radianos, o 30 graus é π sobre 6, o 330, 11π sobre 6 e o 360, 2π radianos. Letra C, o seno de 2x deverá ser menor ou igual a menos meio.
Lembrar que agora o arco é 2x. Então, se o x está no intervalo de 0 a 2π, o 2x está no intervalo de 0 a 4π. Você teria que multiplicar esses valores aqui por 2. Bom, se isso aqui fosse uma igualdade, sendo de 2x igual a menos meio, então você marca o menos meio aqui e igual, se fosse igual, você teria lá x igual a 2x, né? Que o arco ali é 2x. 2x igual a 210 ou 2x igual a 330. Mas não é igual, é menor ou igual. Então, os valores do seno tem que estar desse valor aqui para baixo. Tem que cair nessa região aqui, ó. Os valores do seno. Lembrar que aqui intervalo fechado pode ser igual a menos meio. E se o seno tem que cair nessa faixa aqui, os arcos deverão cair nessa faixa aqui, entre 210 e 330. Mas depois tem mais um detalhe que nós temos que considerar ali, porque é dada mais uma volta na circunferência. Então, inicialmente, nós vamos escrever que o arco 2x tem que estar entre 210 e 330. Em radianos, seria de 7π sobre 6 até 11π sobre 6. Vamos escrever. Então, o arco tem que estar no intervalo de 7π sobre 6 a 11π sobre 6. O arco é 2x. Passando esse 2 para cá, dividindo e para lá, você terá 7π sobre 12 menor ou igual a x menor ou igual a 11π sobre 12. Se você der mais uma volta, então aqui no 7π sobre 6 você dá mais uma volta, você acrescenta mais 2π, você vai ter 19π sobre 6. E no 11π sobre 6 você acrescenta mais uma volta, 2π, você vai chegar no 23π sobre 6. Então o seu arco pode estar também nesse intervalo, de 19π sobre 6 a 23π sobre 6. É o que nós escrevemos aqui. Passa o 2 para cá dividindo e para lá dividindo também, você chega nessa solução aqui. Agora, nós colocamos os valores aqui em graus para que você entenda direitinho. Então, aqui o x tem que estar entre 105 e 165, ou seja, ele está nesse intervalo que foi dado aqui. E aqui nós chegamos à conclusão que o x tem que estar entre 285 e 345, ou seja, totalmente dentro desse intervalo aqui. Eu vou fazer mais um comentário. Quando o x está entre 105 e 165, o 2x vai estar entre 210 e 330, é só dobrar aqueles valores ali. E quando o 2x está entre 210 e 330, o valor do seno vai estar nessa faixa aqui, ou seja, menor ou igual a menos meio. A mesma análise serve para esse intervalo de baixo. Com isso, chegamos ao final do estudo das inequações trigonométricas e também da trigonometria. Resolveremos a seguir uma série de exercícios sobre esse assunto. Te vejo em nossa próxima aula. Até lá e um grande abraço.